Oi, oi, boa tarde a todos. Aqui é a Mayara, atendente dos novos aplicativos aqui da 704 Apps. No caso, vamos iniciar a nossa live sobre configuração de central, tá? Então, hoje a live vai ser focada mesmo na configuração da central de chamados, né? O que seria a central de chamados? Seria, no caso, para realizar disparos de um computador. Então você vai ter uma central onde os seus clientes vão ligar ou falar via WhatsApp e você vai realizar o envio dos motoristas para esses clientes, né, com o endereço que eles contratarem, tá? Então, assim, a central de chamado se trata de uma implementação, né? Não são todos os planos que possuem essa opção, tá? Mas caso você já tenha a central, você vai ter que configurar aqui mesmo no seu monitor, tá? Que é o mesmo monitor que a gente utiliza para mobilidade, tá? Então, sempre que você receber o link da central, você vai ter que vir aqui nessa opção, central, tá? E cadastrar uma central, tá? Então, você vai cadastrar qual endereço aquela central vai estar, tá? Então, aqui você vai cadastrar. Você escolhe uma foto para a central em questão, tá? Você pode escolher a foto que você desejar. O nome que a central vai ter. Então, por exemplo, se for uma central do bairro Centro, por exemplo. Então, central, bairro Centro. Tá? Fica o nome aqui que você desejar. Aqui, você escolhe o endereço, tá? Onde essa central vai estar localizada. Aqui nessa opção, formas de chamado de motorista, você vai escolher qual motorista vai ser chamado quando você chamar pela central, tá? Então, assim, tem essa opção de chamar somente motoristas da central. Então, você tem a opção de cadastrar motoristas somente para a central, tá? Também tem a opção de chamar apenas motoristas que estão cadastrados no aplicativo de mobilidade, tá? Que seria essa outra opção, chamar apenas motoristas da plataforma, ou tem a opção de chamar todos os motoristas. Se você clicar aqui, chamar todos os motoristas, então vai ser unificado. Tanto vai chamar os motoristas que você cadastrar na central, quanto vai chamar os motoristas que possuem cadastro no aplicativo, tá? Aqui você também tem a opção de escolher o tipo de exibição das tarifas. Então, você pode mostrar todos os preços, que seriam os preços que você tarifou como mobilidade também, e pode escolher somente os preços da central, tá? Você escolhe se você quer que mostre todas as suas categorias de chamados, que é mostrar todos os preços, ou somente o preço que você tarifou para a central, tá? Aqui você tem a opção também de unificar clientes. Então, se você clicar em unificar clientes, né, você também vai estar chamando clientes da plataforma, né, do aplicativo, são passageiros que se cadastraram no aplicativo, como também vai chamar clientes que você mesmo cadastrou somente na central, tá? A gente lembrando, aqui no chat de domínio público, tá? Então é importante não informar questão de senhas, usuários aqui no chat da Twitch, tá? Por questão de segurança mesmo. Então vamos lá, voltando. Aqui você, como eu vinha falando, pode unificar clientes da central junto com o da plataforma. Ou seja, quando você for chamar pela central, vai chamar tanto para clientes que se cadastraram somente no aplicativo, quanto para clientes que você cadastrou na sua central, ok? Aqui abaixo você vai escolher quem vai ser o usuário responsável pela central, tá? Então você vai escolher um nome, tá? Por exemplo, teste, tá? Aí você vai escolher o e-mail, que vai, no caso, ter acesso à central, tá? O telefone e a senha que ele vai utilizar. Então, esse e-mail e essa senha vão ser responsáveis para ele conseguir entrar no link da central, tá? Depois que você salvar aqui todas as informações, você vai ter acesso aqui à central, tá? Geralmente a central, 100% dos casos, é o mesmo link do seu monitor, só que trocando aqui, ao invés de ser monitor, né? Você vai trocar por central, tá? Aqui você entra na sua central de chamados, tá? Vai perguntar qual o endereço certinho, confirmando, você entrou na sua central de chamados, tá? Aqui seria para cadastrar a central de chamados.
tá? Só que depois que eu cadastro a central de chamados, eu preciso vir aqui em avançadas, configurações do chamado e criar um chamado para aquela central, tá? É muito importante criar o chamado, senão não vai chamar lá na sua central, tá? Então, você vai vir aqui adicionar um tipo de chamado, vai criar um chamado conforme você cria para a mobilidade, tá? Com um nome, uma descrição, o ícone, tá? Da mesma forma, vai escolher aqui uma imagem, da mesma forma, né? O íconezinho. Qual o gênero? Interessante que seja para todos. E nessa opção, selecione a categoria do chamado, você vai marcar como central, tá? Você marcando central e salvando, você criou uma categoria de chamados para a central. Então, depois que você cadastrar a central, é muito importante vir aqui em avançadas, configurações, tá? Configurações do chamado, tipos de chamado e adicionar um tipo de chamado à central. Ou você pode editar algum chamado que você já tenha para receber via central, tá? Importante sempre criar um chamado para a central. Depois você vem aqui nessa opção, vincular chamado ao motorista e seleciona o chamado que foi criado para a central, tá? E vincula ao motorista. Então, depois que você criar o tipo de chamado, você tem por obrigação vir aqui em vincular chamado ao motorista e vincular quais categorias de motoristas vão receber esse chamado da central, tá? Se você quiser que seja todos, você marca todas as categorias de motorista. Por que é importante fazer essa vinculação? Caso você não vincule, quando o passageiro tentar chamar pela central, ele vai receber que não tem motoristas disponíveis, entendeu? Então, é muito importante fazer a vinculação, tá bom? Depois aqui que você criou o tipo de chamado, vinculou o chamado ao motorista, você vai vir na opção de tarifas, tá? Tipos de viagem. Aqui em tipos de viagem vai aparecer o chamado que você acabou de criar para ser a central, tá? Depois que você criar o chamado, você vem aqui, escolhe o chamado para a central que você criou, né? Você vai ativar esse chamado. Clique em sim e você vai fazer o cálculo da política de preços da mesma forma que você faz o de mobilidade, né? Como é que a gente faz esse cálculo da política de preço? Você tem que saber o seu preço mínimo, tá? Você tem que saber o preço por quilômetro, o preço por minuto e em quanto tempo os seus motoristas vão rodar e quantos quilômetros eles vão rodar com esse preço mínimo, tá? Depois você vai fazer um cálculo que é multiplicando minuto por minuto, quilômetro por quilômetro, tá? Somando os dois e diminuindo do valor do seu preço mínimo. Aí você vai descobrir aqui o seu preço base, tá? Você vai escolher a etiqueta, vai configurar aqui toda a questão da tarifação, tá? Ou seja, você vai, se você quiser que tenha um preço por parada, bônus de longa distância, tá? Você vai configurar aqui. Lista ideal de motoristas próximos, sempre é importante cadastrar pelo menos um, tá? Depois que você cadastrar tudo, você clica aqui em atualizar, tá? Depois que você criou, quer dizer que sua central já está apta para receber chamados, tá? Então, sempre vamos seguir essa ordem, né? Quando você recebe sua central, você vem aqui na opção central, cadastra a central. Depois de cadastrar a central, você vem em configurações do chamado, cria um chamado para a central, tá? Depois que você criar o chamado para a central, você vem em vincular o chamado ao motorista. Depois que você vinculou, você vai lá em tarifa e habilita esse chamado. Depois que você fez tudo isso, sua central já está apta para receber chamados, tá? Aqui em central, a gente também tem outras opções, tá? Seria a listagem, né, que vão aparecer todas as centrais que você cadastrou, em qual endereço você cadastrou, porque, por exemplo, você tem mais de uma cidade, você pode cadastrar várias centrais, né, em cada cidade específica.
Aqui você pode também gerar uma comissão, tá? Então, por exemplo, você pode adicionar uma comissão por porcentagem, né? Para qual tipo de chamado você deseja, tá? Então, vou cadastrar aqui no chamado comum. Para qual cidade, tá? Aqui a gente vai botar Brasil. O valor que vai ser essa porcentagem, tá? De comissão. Então, vou botar, por exemplo, 10%. Vai ser uma porcentagem. Depois que eu salvar, tá? Essa comissão vai ser lá vinculada ao usuário da central, tá? Então, se eu quiser, eu posso vincular uma central, perdão, um usuário, né? Um usuário pessoa física, nessa central, para ele ser como se fosse o administrador da central. E sempre que tiverem corridas na categoria que eu cadastrar aqui a comissão, ele vai ganhar um percentual de volta, tá? No caso, como se fosse um voucher para ele fazer corridas via central, tá? Então, ele vai ganhar a comissão e vai acumular esses vouchers, ok? Aqui embaixo também de central, a gente encontra listagem de usuários, que é nessa opção que a gente cadastra um CPF, né, um usuário pessoa física, para comandar a central. Então, você pode pesquisar aqui o usuário que você deseja, né, e você consegue visualizar aqui os usuários específicos. Na verdade, essa opção seria os usuários que são cadastrados à central, tá? Os usuários que você vai vincular à pessoa física, você vincula aqui mesmo nessa opção de listagem de central, tá? Que seria aqui nessa opção usuários. Aí você vai pesquisar, adicionar usuário, né? Você pesquisa um usuário que já exista, por exemplo, pode ser qualquer cliente pessoa física, tá? E você adiciona esse usuário como um administrador dessa central em questão, tá? Aí, quando tiver a comissão, esse usuário ganha comissões por corridas que ele lançar na central que ele está vinculado, ok? Aqui você consegue excluir a central sempre que quiser ou desativar, tá? Editar os dados da central, você pode editar sempre que você desejar, tá? Ali abaixo, né, central, listagem de usuários, são os usuários que conseguem visualizar a central. Aqui em bairros, seria para você adicionar preço por bairros, tá? Então, por exemplo, eu quero cobrar um valor de R$10 no centro da minha cidade, somente nesse bairro centro. Eu venho aqui, pesquiso o bairro em questão, sempre vai aparecer para você desenhar, tá? O bairro sugerido. Então, você tem que arrastar essas listras e juntar na região do bairro. Depois que você salvar, automaticamente aquele bairro vai ficar lá adicionado na sua central, tá? Então, ele vai ficar aqui nessa opção, que seria bairros. E aqui você pode vincular um preço por essa zona, tá? Então, quando eu for explicar somente a central, né, no link da central, eu vou explicar como é que funciona a questão do preço dos bairros, tá? Aqui no monitor, o que mais você teria para ver de central? Seria configurações. Tá? Muitas pessoas utilizam a central para fazer disparos de entrega, tá? Então, aqui nas configurações, você vai ter a opção de uma taxa de retorno de entrega da maquineta, tá? Então, você pode configurar, por exemplo, um motoqueiro que fez o chamado pela central, vai ganhar R$5 caso ele necessite voltar para a central para devolver a maquineta. Então, aqui eu posso deixar registrado. E também tem a opção de deixar para finalizar a viagem somente pela central. Então, o motorista não vai conseguir finalizar a viagem quando ele chegar no destino. Ele vai ter que retornar para a central e o operador da central finaliza essa viagem por ele, entendeu? Aqui você pode deixar ativado ou desativado. Depois que você fez todo esse tipo de configuração aqui no seu monitor, você passa a configurar somente aqui nesse outro link que seria a central, tá? Eu vou até sair para a gente entrar novamente. Ele vai vir dessa forma. Você vai utilizar o e-mail e a senha que você cadastrou lá no cadastro de central, tá? Depois que você entrar, ele vai confirmar o endereço, né? Como eu já falei da outra vez. Quando você entrar, vai estar esse símbolo,
tá? Seria no endereço que a central está cadastrada, tá? Aqui você consegue ver as viagens que estão ativas no momento. Você consegue ver as mensagens das viagens ativas, tá? Vai ter duas opções, que é procurar cliente, ou seja, você vai chamar para um cliente que tem um aplicativo em questão, tá? Ou você pode chamar para a central. Para chamar para a central, você tem que criar também uma categoria, tá? Com um preço em aberto. Só é possível chamar para a central se você tiver também a implementação de chamada sem destino, tá bom? Aqui, para configurar a central, né? O que a gente vai conseguir visualizar? A gente consegue visualizar viagens, que são as listas de viagens feitas pelaquela central em questão, tá? Dá até para filtrar por data ou por status. Se você clicar aqui em cima, você vai ver se a corrida foi atendida, qual o ponto de origem, né? E qual o ponto de destino, o valor da viagem em questão, a data e a hora e como era a forma de pagamento, tá? Se você clicar em detalhes, também vai vir outra parte com o mapa e como foi feito para fazer o cálculo dessa viagem da central, tá? Aqui abaixo de viagens, a gente tem a opção bairros, que é como eu falei, quando você adiciona lá no seu monitor um bairro em questão, esse bairro vai aparecer aqui, tá? E você consegue adicionar um valor por bairro, tá? Por exemplo, o centro, né? Vamos botar aqui teste. O tipo de chamado comum, e o valor que vai ser naquele bairro. Então, no bairro teste, o chamado comum, eu quero cobrar somente R$10. Então, em toda corrida que for feita dentro daquele bairro, o valor vai ser fixo de R$10, tá bom? Então, seria para isso que tem essa opção de configurar os bairros, tá? Aqui abaixo tem clientes. Você pode fazer cadastro de clientes na central, né, que é aquela opção de chamar clientes da central. E você também consegue visualizar a listagem dos clientes que estão cadastrados na central, totalmente separado do seu monitor, tá? Aqui abaixo tem o voucher, tá? Então, o voucher você também essa parte, né, do voucher você também configura lá no seu monitor, tá? Então, você tem que configurar aqui nessa opção da comissão, né, que é o voucher. Depois você tem que vir aqui em promoções, inserir voucher, adicionar voucher. E ao invés de você escolher cliente final, que seria o passageiro, você vai escolher central, tá? Aí que você escolhe o valor do voucher, né? Por exemplo, vai ser um voucher de R$50, eu não vou dar nenhum desconto, e você seleciona qual a cidade da central em questão. Depois que você adiciona, o voucher vai aparecer lá para todas as centrais dessa cidade, para eles adquirirem, tá? Essa opção do voucher, para comprar, você precisa ter alguma no caso, adquirente específica, tá? Que está aceitando essa questão do voucher. No momento, não são todas que se estão aceitando. Então, para você saber sobre a compra do voucher da central, você precisa estar verificando mesmo com o nosso comercial, tá? A questão da adquirente. Então, depois que você adiciona o voucher, ele vai aparecer aqui na central para realizar a compra, tá? Que seria da mesma forma que um voucher criado para passageiros. Só que, no caso, seria criado para a central. Aqui abaixo de voucher a gente tem a opção motorista, onde você consegue cadastrar o motorista direto na central, tá? Que seriam motoristas somente para a central, e eles vão ter prioridade na hora do chamado, tá? Se você escolher chamar para todos os motoristas, vai conseguir chamar todos, mas os que estão cadastrados na central vão ter a preferência, tá? E aqui você também pode adicionar um motorista que está lá no ele fez o cadastro no aplicativo, tá? E você quer adicionar ele na central, somente ele, não quer que seja todos. Você vai vir aqui na opção motorista lista. Em cima de cada motorista vai ter um código específico, tá? Seria o mesmo código que utiliza para adicionar motorista favorito, tá? Esse código. Então, esse código você copia e cola aqui. Automaticamente você adicionou esse motorista nessa central específica, tá?
Aqui abaixo a gente tem a opção campus dinâmico, tá? Aqui em campus dinâmico seria para você adicionar uma pergunta, tá? Que vai ser opcional ou obrigatória para o operador da central. Então, por exemplo, eu quero sempre que quando o meu operador da central vai fazer um chamado, ele tenha que responder o endereço completo, né? Com, por exemplo, apartamento, com todos os tipos de complementos. Então, eu boto aqui endereço completo e escolho a opção obrigatório, tá? Se eu botar obrigatório, sempre no ato de chamar aqui pela central, antes de confirmar a corrida, vai aparecer a pergunta para ele inserir, né, no caso, o administrador da central, e inserir a questão do endereço completo, que eu botei como obrigatória, ok? Então, aqui no início, vou simular para os senhores uma chamada pela central, tá? Então, vai aparecer aquelas duas opções, chamar para a central ou procurar cliente. Por exemplo, o cliente teste ligou para o operador da central, tá? E deseja fazer uma corrida até o Mucuripe, aqui em Fortaleza, tá? Então, eu pesquiso o cliente, né? Então, eu pesquiso o cliente que ligou, tá? Vou pesquisar ele aqui na lista, clico no nome dele, insiro o endereço para onde esse cliente está indo, ou defino o local no mapa, tá? Também tem essa opção, da mesma forma que o aplicativo. Depois que eu defini o local no mapa, eu clico em continuar. Aqui eu ainda posso adicionar paradas, tá? E posso sugerir a melhor rota. Depois que eu clicar em avançar, deixa eu tirar aqui essa parada. Pronto, depois que eu clicar em avançar, vai, como essa central, ela tá vinculada também aos preços de mobilidade, eu botei chamar todos os preços, vai aparecer aqui todas as minhas categorias, tá? Se eu deixar somente chamar preços para central, iria aparecer aqui somente a categoria vinculada à central. Eu escolho qual a categoria que o passageiro vai realizar a corrida, qual a forma de pagamento e confirmo. Vai aparecer aqui a confirmação, né, da viagem, o ponto de origem, o ponto de destino, confirmo os dados da corrida, automaticamente o meu sistema vai buscar um carro ideal para aquele cliente específico, tá? Então, é assim que funciona a questão da central, tá? Procurar clientes, chamar para a central, como eu falei, você tem que ter a opção, tá, de ter uma chamada sem destino. Se você tiver lá no seu aplicativo também o chamado sem destino, você pode vir aqui a opção chamar para a central. Aí o carro, né, ele vai direto para a central em questão, tá? Então, seria isso. Essa seria a nossa live de configurações sobre a central, tá? A live, sim, tem uma pergunta do nosso aplicativo aqui, Mobi. A live vai ficar gravada, tá? Inclusive, no sábado, provavelmente vai ser uma reprise dessa mesma live, tá? Qualquer dúvida ou caso queira mais informações, você pode estar entrando em contato, né, no nosso central de atendimentos. A gente funciona de segunda a sábado como suporte, da 8 da manhã até a meia-noite. E no domingo a gente também funciona para emergências, né? Das 8 da manhã até as 19 horas. Se você for um novo aplicativo, você pode falar comigo via WhatsApp sem nenhum problema. E a gente vai estar fazendo sempre essas lives com configurações específicas, né? Já teve de delivery, já teve de InDrive, que inclusive estão gravadas no YouTube. E agora a gente fez a de central. Mais para frente a gente vai atualizando sempre a questão das lives, tá? Eu agradeço a atenção de todos. É uma live curta, porque realmente não tem muita coisa a se configurar, mas em tese, para a sua central funcionar, seria isso, tá? Muito obrigado, até sábado às 9 da manhã. Tenha uma ótima tarde.